você que está me ouvindo nesta manhã, quero te cumprimentar com a paz, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvo a Deus pela sua vida, queridos. Nós estamos aqui dando início à segunda videoaula, a qual, para você que assistiu a primeira, você pode aí dar continuidade por um propósito ao seu coração e poder estar aprendendo mais da palavra de Deus. Na primeira videoaula nós falamos sobre graça, sobre salvação, sobre o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E nesta videoaula que segue, nós vamos falar sobre os inimigos da graça. Todos nós sabemos, para aqueles que são amantes da Bíblia Sagrada, que existem 3 inimigos que tramam, que lutam contra a graça, ou seja, que lutam contra eu e você, para que nós não venhamos a ter comunhão com o Deus vivo, com o Deus Criador dos céus e da terra. Nós vamos falar sobre esses 3 inimigos. O primeiro inimigo da graça salvífica se chama pecado. O que é pecado? Muitas das vezes no nosso cotidiano nós ouvimos falar sobre pecado, mas não temos um conceito formado na nossa mente, no nosso entendimento sobre pecado. Pecado é um inimigo da graça. Pecado é algo que nos afasta da presença do Deus vivo. Pecado é algo que Deus não se agrada. Jesus, o Senhor, Ele ama o pecador, mas Ele não ama o pecado. A palavra pecado significa errar o alvo, significa errar o caminho, errar a conduta, errar o objetivo, errar o plano, errar a meta que Deus preparou, que Deus traçou para as nossas vidas. O original da palavra pecado, do grego, significa errar o alvo. Então, queridos, não estou aqui falando sobre errar alvo no sentido de planejamento, de sonhos humanos. Estou falando sobre errar o alvo no sentido em que o homem deixa os caminhos do Senhor, abandona o direcionamento da palavra de Deus e segue os seus próprios caminhos. Então, diante de Deus, segundo a Bíblia Sagrada, o homem erra o alvo constantemente, ou seja, ele peca. E qual é a solução para o pecado, para você vencer o seu inimigo, o nosso inimigo do cotidiano? Nós precisamos clamar pelo sangue de Jesus Cristo. Somente o sangue vertido na cruz do Calvário, o sangue de Jesus Cristo, é a única substância, é o único elemento, espiritualmente falando, que pode apagar o meu e o teu pecado. Então, quando nós vamos clamar a Deus, pedir a Deus que perdoe os nossos pecados em nome de Jesus, pelo sangue vertido na cruz do Calvário, quando nós oramos com fé e sinceridade ao nosso coração, Deus perdoa o nosso pecado. Não adianta você fazer votos, você fazer promessas, não adianta você ser bonzinho, não adianta você sorrir para as pessoas, não adianta você dar um abraço de alguém, que isso não vai apagar os nossos pecados. O pecado, para vencermos o pecado, nós precisamos pedir perdão a Deus em nome de Jesus, e quando esta oração é feita com um coração sincero, então nós vencemos este inimigo da graça. Portanto, vamos agora para o segundo inimigo da graça. O segundo inimigo da graça se chama inimigo das nossas almas, Lúcifer, Satanás, o diabo, o pai da mentira. Ele é um inimigo da graça. Ele é um ser que trama, que luta constantemente para impedir que o homem possa ter comunhão com o Deus Criador dos céus e da terra. Segundo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, Satanás veio para roubar, matar e destruir. Satanás, este inimigo espiritual que trama contra as nossas vidas, e para vencermos Satanás, para vencermos este inimigo da graça, somente há um nome em que ele respeita, somente há um nome em que ele bate em retirada, somente há um ser em que Satanás ele abaixa a sua cabeça e bate em retirada, que é o nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Então, quando você se deparar com uma situação e você não estiver entendendo qual seja aquela situação, se sentir afrontado, você tem a autoridade da palavra de Deus para dizer: em nome de Jesus, adversário, em nome de Jesus, Satanás, eu te repreendo, saia da minha vida, saia da minha casa, saia da minha família. Então, para você vencer Satanás, você precisa ter comunhão com o seu Deus mediante o conhecimento da palavra. Você precisa, em nome de Jesus, determinar, em nome de Jesus, proferir a palavra: saia da minha vida, saia da minha casa, saia da minha história, adversário. Em nome de Jesus, profira o nome de Jesus com fé no teu coração, porque Deus, em nome de Jesus, age e você vencerá o adversário da sua alma, adversário da salvação da tua alma, da tua vida, e manterá comunhão com o teu Criador. Portanto, quando nós
achamos que o nosso ego, o nosso entendimento secular, o nosso conceito humano, a nossa condição financeira, alguma coisa nesse sentido, e você acredita que vai vencer Satanás, você está redondamente enganado. Talvez você vive a sua vida pensando assim, mas biblicamente falando, somente em nome de Jesus, com fé no Senhor, temor de Deus no coração, repreendendo Satanás em nome de Jesus, você terá comunhão com o teu Deus e conseguirá vencer este inimigo da graça salvífica, da presença do Deus Todo-Poderoso. Vamos agora para o terceiro inimigo que se segue nesta videoaula, que o próximo inimigo da graça da salvação significa concupiscência da carne. O que é a concupiscência da carne? Os desejos humanos, os sonhos, os projetos, aquilo que surge no nosso coração e que muitas das vezes nós, como homens, somos negligentes ao conhecer a palavra de Deus e achamos que esses sentimentos devem fluir e devemos dar continuidade a esses desejos que estão no coração. Quando nós temos o nosso desejo nos corações, nós precisamos levar a um filtro, a esse pêndulo de equilíbrio que é a Bíblia Sagrada. Ou seja, existem sonhos e desejos no coração do homem que a Bíblia Sagrada nos dá ênfase para que nós venhamos a fazer com que eles cresçam, que eles desenvolvam na nossa vida, mas existem outros que nós colocamos a Bíblia Sagrada como referência, como bússola, e nós vemos que a Bíblia ela abomina, ela condena, ela não permite. Eu vou citar aqui exemplos de desejos sexuais, vou citar exemplo de desejo por bebidas, vou citar exemplo de desejo por relacionamentos extraconjugais, por relacionamentos heterossexuais, homossexuais e assim por diante, que a Bíblia condena. Então, quando nós observamos para esses relacionamentos mediante a Bíblia Sagrada, não podemos deixar eles dar sequência, fluir. Quando isso flui e a gente vem a agir para satisfazer esses desejos, a Bíblia diz que tem um nome chamado concupiscência da carne. Então, se nós andarmos por esse caminho, nós estamos sendo vencidos por este inimigo que trama contra a nossa salvação. Então, queridos, cuidado. Esses três inimigos estão no teu cotidiano, onde você está, no teu trabalho, na tua casa, na frente do teu televisor, na sociedade, nos seus amigos de rede social, no seu Facebook, nos seus relacionamentos do cotidiano, eles estão sempre lá. Então, qual é o remédio? Deus não vai, muitas das vezes, nós impedir que você possa se defrontar com eles, mas Deus vai te dar a vitória. Primeiro, vencendo o pecado, clamando pelo sacrifício e pelo sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, com sinceridade na alma e no coração, fazendo uma oração sincera a Deus. Segundo, vencendo o adversário somente em nome de Jesus, temendo a Deus no coração e usando a palavra. Em nome de Jesus, Satanás, você está vencido, você bata em retirada da minha vida, você bata em retirada dos meus sonhos, dos meus projetos, da minha casa, da minha família, de tudo aquilo que eu coloco diante de Deus. E então você vencerá. E o terceiro inimigo, não deixe fluir no teu coração todos os sonhos e projetos, todos os pensamentos, mas filtre pelo poder da palavra, busque na palavra, busque conselho, busque orientação na palavra de Deus, se for do agrado de Deus, dentro da orientação bíblica, você deixe fluir, você deixe prosperar, você lute para que isso cresça, mas se for desejos que desabonem a palavra de Deus, então eu te digo, peça a Deus ajuda e abandone agora, porque as concupiscências da carne podem te levar para um caminho eterno que não será do agrado de Deus e não será bem sucedido. Quero te agradecer por esses momentos que você parou para ouvir no seu tablet, no seu celular, no seu computador, na sua TV. E nas próximas videoaulas nós vamos dar aqui continuidade a esses assuntos que são de muita relevância para você refletir no cotidiano da sua vida e para você ser bem sucedido, ser próximo em todas as áreas da sua vida, tendo a bênção de Deus e ainda a garantia da salvação da tua alma em nome de Jesus. A próxima videoaula nós vamos falar sobre céu e inferno. Ele existe, é real, e como fazer para não ir para lá, como devemos agir, como devemos pautar a nossa vida no nosso cotidiano, humanamente falando, para que nós tenhamos essa certeza no nosso coração dentro da Bíblia Sagrada. Nós vamos falar sobre algumas referências bíblicas e nós gostaríamos muito que você pudesse agregar o conhecimento na sua vida e pôr em prática para que Deus seja glorificado e para que você seja bem sucedido em tudo que você venha fazer. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.